Olá! Em meio a essa grande crise instaurada pelo coronavírus, uma discussão muito importante que surge é da possibilidade de enquadramento dos profissionais da saúde que adoecem e que adquirem o coronavírus como portadores de doença ocupacional, ou seja, considerar a contaminação como acidente de trabalho. Essa discussão ela ganha ainda maior relevância a partir da publicação da medida provisória 927 pelo governo federal, que lá no seu artigo 29 restringe a possibilidade de consideração como doença ocupacional as contaminações pelo coronavírus. Para que se possa entender se de fato essa medida provisória tem o condão de isentar os empregadores de suas responsabilidades para com os trabalhadores e de impedir que de fato essas contaminações que aconteçam com os profissionais de saúde seja considerada ocupacional, precisamos analisar um pouquinho mais o contexto de exposição de todos esses trabalhadores. Para termos uma dimensão do grau de risco e da gravidade da exposição desses trabalhadores da área da saúde que atuam na linha de frente, peguemos o exemplo da Itália. Na Itália, são mais de 5.000 trabalhadores da saúde que estão contaminados, e essa contaminação se deve muito pela superexposição, ou seja, pela exposição reiterada a pessoas contaminadas com coronavírus e pela falha ou pela deficiência na entrega dos equipamentos de proteção individual. A vulnerabilidade a que estão expostos os profissionais da saúde faz com que as estatísticas que hoje são dadas para a população em geral tenham uma atuação diferente dentre os contaminados que são profissionais da saúde. Para a população em geral, as estatísticas apontam como mais vulneráveis os idosos e os homens, idosos com uma faixa etária superior a 69 anos. Enquanto que a contaminação dos profissionais da área da saúde, ela se dá igualmente entre homens e mulheres, porém a média de idade atingida é de 49 anos. Análise dos fatores de exposição e também das estatísticas de contaminação dos profissionais da saúde, identificamos então duas questões bem importantes. Uma delas é que a incidência de contaminação pelo coronavírus aos profissionais da saúde, ela não se restringe aos grupos de risco, ou seja, não se restringe aos idosos e aos portadores de doenças graves, mas também atinge uma população mais jovem, já que a média de contaminação dos profissionais ela está nos 49 anos de idade. E a segunda situação importante é que esta média de contaminação, este elevado grau de risco, ele é ampliado em função da deficiência de entrega de equipamentos de proteção individual e da superexposição. Dito tudo isso, como isentar o empregador de eventual responsabilidade pela contaminação dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente? Como aceitar a previsão do artigo 29 da medida provisória do governo federal que diz não ser considerado doença ocupacional a contaminação? Para os profissionais que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus, ou seja, de tratamento da população que está portadora ou que pode ser portadora, é suficiente para comprovar que está na linha de risco, que pode sim adoecer em razão das condições especiais em que desempenha o seu trabalho. A medida provisória é totalmente questionável e dissonante de toda a legislação constitucional e infraconstitucional que regula as questões relativas às doenças ocupacionais e aos acidentes de trabalho. A simples exposição do trabalhador a uma situação de risco em face da atividade da empresa, ela gera uma obrigação objetiva para o empregador em relação ao dano que for causado ao empregado. Então, o trabalhador da saúde que se contaminar pelo coronavírus e que venha a ter consequências em razão disso, pode sim atribuir a responsabilidade e a culpa para o empregador. Por fim, todo profissional da área da saúde que venha a ter suspeita de contaminação ou a contaminação propriamente dita,
deve ser afastado de suas atividades para que obtenha o respectivo tratamento e deve ser afastado como acidente de trabalho.